Gostaria de cumprimentar o nosso presidente Michel Temer, governador João Dória, em nome deles cumprimentar todos os componentes da mesa, autoridades, empresários, jornalistas, senhores e senhoras. Gostaria de saudar a todos, falando um pouco sobre os desafios da nossa economia e o papel do Congresso. Há um claro descompasso entre a situação econômica do atual Brasil e as expectativas dos agentes econômicos em torno do nosso futuro. O país vem crescendo a um ritmo de 3% ao ano, com desemprego baixo para os nossos padrões históricos, pouco acima de 6%, e inflação relativamente controlada, com a taxa de 12 meses um pouco acima do teto de 4,5% para a meta, IPCA de 4,76% nos 12 meses até outubro. A despeito desse quadro, vemos os agentes econômicos demonstrarem receio quanto a novos investimentos, cobrarem taxas cada vez mais altas para rolar a dívida pública, o dólar disparar e a Bolsa performar mal. Nesse ponto, diferentemente do que pensa o nosso presidente Lula, quem respeito bastante, acho que os números do mercado financeiro devem sim ser levados em consideração. Eles passam mensagens importantes e devemos ouvi-las e interpretá-las, sem que isso queira dizer que somos reféns do mercado. Trata-se apenas de constatar que é um termômetro importante, que deve ser bem utilizado. Creio que o que acontece atualmente é algo que temos observado no Brasil nas últimas décadas. Crescemos bem por curtos períodos para depois batermos em nossa capacidade produtiva, vermos a inflação avançar, os juros subirem para combater a inflação, então atravessarmos anos de crescimento medíocre, quando não há mais completa estagnação. Descrevo aqui o que alguns chamam jocosamente de voos de galinha. Para explicar essa situação, obrigatoriamente terei que recorrer ao tema de um dos painéis desse evento, o investimento. Com a taxa de investimento atual da economia de 16,5% do PIB em 23, bem abaixo das dos nossos pares emergentes, estamos fadados a permanecer nessa armadilha de baixo crescimento, fazendo com que nos afastemos cada vez mais dos países já desenvolvidos. Do lado público, enfrentamos uma séria restrição fiscal, da forma como crescem os gastos obrigatórios, como evolui, por exemplo, o nosso rombo previdenciário. Fica difícil vislumbrar um espaço importante a ser desempenhado pelo investimento público. Além disso, há um grave problema também com a eficiência do gasto. A adoção de políticas públicas deve ser antecedida de uma avaliação criteriosa e, uma vez adotada, monitorada quanto à sua eficácia por meio de avaliações de impacto. A verdade é que fazemos isso muito pouco e vemos, não raro, gastos tributários vultuosos e pouquíssimos eficientes se perpetuarem. Do lado privado, temos a restrição dos juros altos, além de um ambiente de negócio muito pouco propício a novos investimentos. E quando me refiro ao ambiente de negócio, estou falando também de uma tremenda insegurança jurídica que todo empresário leva em consideração antes de tocar um novo projeto. Diante disso, como todos temos responsabilidade e devemos ter iniciativa, não posso fugir à seguinte pergunta: como o Congresso pode funcionar como parceiro do crescimento sustentável e do emprego? Como podemos agir para que consigamos escapar dessa armadilha do baixo crescimento? Sobre a questão fiscal, o Congresso jamais se furtará a aprovar qualquer iniciativa que dê racionalidade ao gasto público. Estamos sempre em crise fiscal e sair dela é algo que todos almejamos. Para isso, temos que mudar de abordagem e passar a ver a responsabilidade fiscal como um valor da sociedade, como uma virtude a ser perseguida, e não como algo próprio de políticas neoliberais que só privilegiam os rentistas. Essa visão distorcida de uma narrativa já antiga e desgastada nos traz à atual situação. Estamos há muito tempo entregando déficits primários, gastando como nunca e, como consequência, vemos os juros dispararem, fazendo o país, aí sim, o paraíso do rentismo. A verdade é que a responsabilidade fiscal é amiga da população, especialmente da mais necessitada. Do lado da arrecadação, entendemos que o espaço para aumento da carga tributária é muito limitado. Isso, entretanto, não significa que o Congresso deixará de apoiar pautas que nos tragam mais justiça tributária. Há certamente pessoas e empresas que são muito pouco taxadas, em detrimento de outras que pagam alíquotas excessivas. A correção desse tipo de distorção certamente contará com o apoio do Congresso Nacional. Voltando ao ambiente de negócio, o Congresso tem se mostrado muito parceiro. Para ficar em exemplos bem recentes, vejamos pautas como o Marco dos Seguros, recentemente remetido à sanção, ou ao novo Marco das Garantias. São exemplos de iniciativas que procuram dar mais segurança jurídica aos negócios, além de atacar o problema do custo do crédito na ponta, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Para medidas como essa e outras da chamada agenda microeconômica, contem sempre com o apoio do Congresso. O mesmo vale para a questão dos juros no país.
Eu sou autor de um PL que originou a Lei 14.690 do Programa de Renegociação de Dívidas no Brasil. Fui muito criticado porque não foi dada a chance de se buscar uma solução de mercado para o problema. Acontece que a questão do cartão já vinha se arrastando há muitos anos sem que nada fosse feito. Resolvemos, então, propor solução semelhante à que já havia sido adotada para o cheque especial, numa decisão, então, tomada pelo Conselho Monetário Nacional. No final das contas, a solução encontrada foi um pouco diferente, mas mobilizou todos os agentes envolvidos na discussão de uma solução para o problema. Concordo que o tabelamento não é o ideal, mas pior seria deixar como estava. Mas isso não é suficiente. Temos que avançar nesse assunto de acesso ao crédito. O governo, junto com os bancos, indústrias, centrais sindicais, acaba de formar um grupo de trabalho para discutir soluções para os nossos elevados juros ao tomador final. Gostaríamos também de participar. De qualquer sorte, quaisquer iniciativa que saiam desse grupo de trabalho, sendo meritória e boa para a população como um todo e também nossas empresas, principalmente de menor porte, tenho certeza que contará com o apoio do Congresso. Enfim, contem conosco para que o país possa crescer bem por longos anos, sem pressões inflacionárias e sem um remédio amargo dos juros altos. Já faz muito tempo, várias décadas, que estamos crescendo a níveis medíocres. Precisamos destravar o investimento, tanto público quanto privado, atacando as várias frentes necessárias com o apoio e empenho de todos. Muito obrigado, boa conferência a todos.